paz do Senhor a todos os irmãos, esperamos que esteja tudo bem aí por casa. E antes de nós começarmos a louvar, eu gostaria de orar. Por isso, se tu puderes, fecha os olhos aí em casa. Obrigada, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pela sabedoria que tu nos dás. Obrigada, Senhor, pelo desejo de te adorar, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito que tem guiado, Senhor, o nosso caminho, Deus, até ti, Senhor. Obrigada por podermos celebrar esta noite mais um dia, Senhor, de vida, em que nós, Senhor, temos a certeza, Senhor, que tu, Senhor, és a única salvação, Senhor, o único caminho, Deus, o único amor, Senhor, o único Rei de toda a terra e aquele que domina todas as coisas, Pai. Te entregamos esta celebração nas tuas mãos, Pai, que possa ser de valor, Senhor, para quem a ouve, Deus, e que possa despertar nos corações daqueles que ainda não te conhecem, Senhor, a vontade, Senhor, de te servir e de conhecer-te intimamente, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Jesus Cristo, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és tudo para mim. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Jesus Cristo, tu és tudo para mim. Te amo. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Jesus Cristo, tu és tudo para mim. Mais uma vez, te amo. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Jesus Cristo, tu és tudo para mim. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Senhor, que nos alcançou. Senhor, obrigada, Senhor, porque através de ti nós podemos ter discernimento do que é certo e errado, Deus. Obrigada, Pai, pela tua bondade, Senhor, pelas tuas misericórdias, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar em ti, ser dependentes de ti, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo o que tu tens feito nas nossas vidas, aquilo que tu já fizeste e aquilo que ainda vais fazer, Senhor. Te entregamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, todos os dias, porque temos confiança em ti, Deus. Porque, Senhor, o teu amor nos convenceu, Pai. O sacrifício do teu Filho, Senhor, nos convenceu. E nós hoje podemos, Senhor, nos alegrar, prestar gratidão e graças, Senhor, a ti, Pai, por causa do seu sacrifício por cada um de nós, Deus. Te agradecemos, Pai, por quem tu és. Te agradecemos porque tu és o nosso Paizinho amado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras e escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destróis as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras e escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destróis as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras e escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destróis as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só para me encontrar. Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a esse amor impressionante que nos alcançou. Amém. Fica já a seguir com a palavra de Deus e aqui de casa fica também com um grande abraço, um grande beijinho. Não te esqueças do nosso culto de domingo às 10 da manhã, do nosso culto de quarta-feira às 15 horas da tarde. E não te esqueças de estar em comunhão tanto com a tua família em casa, fazendo cultos familiares, como também estares e ser participante na tua igreja local para cultuares ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande beijinho e até já! Até já! Boa noite, que a paz e que o amor de Deus sejam com todos nós. Muitas são as circunstâncias adversas que tentam enfraquecer o nosso compromisso com o Evangelho de Cristo e nesta noite nós veremos que o testemunho do cristão é testado pela sociedade
e também pela Igreja. Contudo, a palavra do Senhor nos adverte a nos portarmos dignamente diante de Deus e diante dos homens. Nesta noite vamos continuar com a nossa exposição de Filipenses capítulo 1 e vamos ler do versículo 27 ao versículo 30. E diz assim: Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. O desejo do apóstolo Paulo em relação aos filipenses era que eles se portassem de modo digno conforme o Evangelho de Cristo. Paulo, ele deseja estar seguro de que os filipenses eles estão preparados para enfrentar os falsos obreiros que planeiam desviá-los de Cristo. Por isso ele fala do facto de, estando ou não entre os filipenses, ele quer ouvir destes que estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Os filipenses, eles teriam de desenvolver uma vida espiritual autónoma em Jesus, pois o apóstolo nem sempre estaria com eles. E diante da sociedade, do ambiente que os cercava, Paulo ele esperava dos filipenses uma postura firme e uma postura equilibrada. Naquele momento, a sociedade caracterizava-se por uma filosofia mundana e idólatra, na qual o imperador era o centro da adoração. Quantas vezes somos desafiados diante das vãs filosofias produzidas em nosso meio? É interessante que o Senhor chama-nos, a mim e a ti, a nós sermos firmes e equilibrados e continuar a dar testemunho de verdadeiros cidadãos do céu. O testemunho deles exigia esforço, eles precisavam sem dúvida de lutar lado a lado pela fé do Evangelho. E Paulo gostaria muito de aproveitar uma oportunidade de fazer-lhes uma visita e vê-los e de participar nesta luta pelo Evangelho. Contudo, se essa visita não fosse possível porque Paulo ele continuava preso, ainda assim, ele esperava ouvir que os filipenses continuavam firmes contra toda a oposição, dando sempre um bom testemunho de união. Veja, o versículo 28 diz assim: E em nada vos espanteis dos que resistem, e o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. A resistência ao Evangelho vinha através dos tais pregadores, dos tais falsos pregadores que negavam a divindade de Cristo e que negavam os valores que Paulo tinha ensinado. Porém, Paulo exorta os crentes de Filipos quanto à postura que deveriam ter em relação a essas pessoas. E o objetivo desses falsos obreiros era intimidar os cristãos. Eles aproveitavam a ausência de Paulo para influenciar o pensamento dos filipenses e assim afastá-los da Santíssima Fé. Por essa razão, o apóstolo aconselha e adverte para que os filipenses não se espantassem. Ou seja, ele os incentivava a continuarem no caminho certo, no caminho dando bom testemunho do Evangelho de Cristo. Como diz o verso, para os perdidos é sinal de destruição, mas para os cristãos de salvação. Vejamos o que diz no verso 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então nós podemos ver aqui que os filipenses haviam crido em Cristo, depois de ouvir a pregação do Evangelho, pelo que poderiam manifestar a gratidão a Deus. Mas será que eles entendiam que poderiam manifestar a gratidão a Deus também pela oportunidade de padecer por Cristo? Estariam eles a considerar o sofrimento como um privilégio, um favor especial que deviam de agradecer a Deus? Era assim que Paulo via o seu sofrimento a serviço de Cristo. Em Atos, capítulo 9, versículo 16, diz assim:
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui nós podemos ver as palavras de Cristo através de Ananias cumpriram-se literalmente na vida de Paulo e ele sofreu o cumprimento desta palavra. Ele aceitou os seus sofrimentos como participação nos sofrimentos de Cristo. Na verdade, o desejo de Paulo era que a sua participação no sofrimento fosse maior do que a dos seus irmãos. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. É interessante ver que, por isso, os crentes filipenses aprenderam com o apóstolo que o sofrimento por Cristo deve ser enfrentado com coragem, com perseverança e com a alegria no Espírito Santo. Que tu e eu, nós possamos aprender com estes irmãos que tanto nos têm para ensinar. Voltemos ao nosso texto e diz assim no versículo 30: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. O encorajamento que Paulo dava aos seus amigos, aos crentes, era mais aceitável porque não provinha de alguém que não experimentasse sofrer por amor de Cristo. Gosto muito desta passagem, de 2 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 27, Paulo menciona que 3 vezes foi açoitado com varas. Vamos ler. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Vocês sabem o que é um catálogo? Paulo tinha um grande catálogo de provações, sem dúvida que sim. E Lucas, em Atos, ele descreve mais uma situação que é muito conhecida entre nós, entre Paulo e Silas. E eu gostava de ler no versículo 22 e 23 de Atos 16, diz assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando um carcereiro que os guardasse com segurança. Se vocês lerem o contexto e os versículos anteriores, este episódio aconteceu lá em Filipos. E Paulo, ele diz aos irmãos que, para eles se lembrarem do combate que eles viram. Sabes uma coisa? A vida cristã de Paulo era um conflito. Ele diz que eu sofri prisão na cidade de Filipos e vocês assistiram. Agora eu estou em Roma, agora eu sofro em Roma. Ele diz, eu sou prisioneiro por amor de Cristo. Ele neste verso 30, ele encoraja aqueles irmãos a lutar da mesma forma. Ou seja, é o mesmo combate, quer para Paulo, quer para eles. Ele está a dizer, partilhais o meu ministério não apenas pelo vosso testemunho no Evangelho, mas também pela perseverança na aflição e na causa do Evangelho. Eles deveriam permanecer em um só espírito, numa só fé. E Paulo, ele exorta-os a ficarem unidos naquilo que eles tenham em comum, a fé em Jesus Cristo. Eles são membros do corpo de Cristo e eles devem guardar o Evangelho por completo. Então, que exemplo maravilhoso nós podemos tirar daqui, tu e eu. Nós devemos ficar unidos para enfrentar os sofrimentos, as tribulações, encorajando-nos uns aos outros a guardar a fé em Jesus Cristo. Paulo, ele quer a unidade da Igreja, não só nos momentos de alegria, nos momentos em que tudo vai bem, mas também nos momentos de dificuldade, de tristeza, de abandono, de luto. Deus quer. E Paulo exorta os irmãos em Filipos, e da mesma maneira que ele os exorta lá, ele nos exorta hoje a vivermos uma igreja unida
no amor e encorajando-nos uns aos outros. Nesta noite eu quero afirmar com todo o meu coração que é importante nós nos mantermos firmes na fé em Cristo Jesus. Que tu e eu, que nós, como igreja, sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Então que nós possamos viver de modo digno do Evangelho e fazer a vontade de Jesus. Sejamos como seus imitadores. E Paulo diz isto, diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então que cada um de nós, como filhos amados, possamos refletir Cristo nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas palavras, porque isso é muito importante para nós crescermos e darmos bom testemunho do amor de Deus. Permanecer firmes na fé em Cristo e carregar o quê? Carregar a nossa cruz. Então, que tu possas permanecer firme na fé em Cristo. Carrega a tua cruz, porque se o mundo odiou a Cristo a ponto de matá-lo, quanto mais a nós, que somos filhos e discípulos. Digo-te e quero que tu guardes isto no teu coração. Não troques Cristo por nada. Agarra-te a Ele. Sofre pelo seu nome. Vive de modo digno do Evangelho e não desprezes os ensinos de Jesus. Não desprezes a sua igreja pela qual Ele deu a sua vida. Por isso é que é tão importante aquilo que nós estamos a ensinar na igreja, a importância de permanecermos na igreja, a importância de congregarmos como filhos nesta unidade, neste amor não fingido, encorajando-nos uns aos outros, chorando com aqueles que choram, nos alegrarmos com aqueles que se alegram e estarmos nesta comunhão que é tão importante no partir do pão, nas súplicas, nas ações de graça, na oração. A igreja, irmãos, é para pecadores e tu e eu somos pecadores. A igreja é para pecadores que se arrependem e querem viver como Cristo manda, com compromisso com Ele e com compromisso uns com os outros, na unidade da fé do Evangelho de Cristo Jesus. Para Paulo, a alegria completa é que a igreja, é que a comunidade redimida viva a realidade do Evangelho. Lembra-te disto. Nós aqui nesta terra somos somente peregrinos. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estás aqui na terra, que tu possas combater o bom combate, como Paulo fez, guardar a fé e ser aprovado no trabalho e na obra do Senhor. Nesta noite terminei o capítulo 1. Na próxima vez que falar, irei continuar com Filipenses 2 e que grande privilégio nós podemos aprender com estes heróis, com estes homens que deram a sua vida por uma causa, deram a sua vida por algo eterno. Que nós nesta noite possamos guardar a palavra de Deus, não pecar contra o Senhor, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela possa penetrar ao mais fundo do nosso coração e que possa transformar o nosso homem interior, que nos possa dar uma nova esperança, porque realmente só Cristo Jesus nos pode dar esta esperança. Então que nós possamos estar firmes em Jesus Cristo. Amém? Eu gostava que nós pudéssemos orar nesta noite e que possas refletir, porque é muito importante depois de nós meditarmos na palavra de Deus, e não é algo muito demorado nem maçudo, que nós possamos refletir sobre aquilo, sobre os ensinamentos que a palavra de Deus nos dá ao nosso coração, à nossa vida. Para quê? Para que haja transformação, para que haja arrependimento e para que haja mudança. Então, nesta noite, se tu puderes, fecha os teus olhos e nós vamos orar. Amém? Querido Deus, muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Tu és o nosso refúgio, aquele que está presente no dia da angústia, aquele que está conosco nesta caminhada, nesta jornada, nesta vida, combatendo conosco, nunca nos deixando. Te agradeço pelo teu cuidado, te agradeço pelo teu amor por cada um de nós. Tu és a nossa fonte, tu és a fonte de todo o consolo, tu és a fonte de toda a alegria, de toda a paz. Que o nosso coração, Senhor, possa estar cheio, não cheio de nós mesmos, mas que o nosso coração possa estar cheio de confiança e de força para vencer os desafios da vida, para vencer os desânimos, para vencer
todo o desencorajamento que chega até nós, porque nós confiamos em Ti. Tu és a nossa esperança, Senhor, Tu vives em nós, por isso nós não temeremos e ninguém nem nada nos poderá separar do Teu amor. Deus, dá-nos esta responsabilidade e este zelo de fazer a Tua obra com alegria, de proclamar o Evangelho, dando bom testemunho, refletindo Cristo nas nossas vidas, Senhor. E através do nosso testemunho, Pai, muitas pessoas possam Te conhecer e possam agasalhar a palavra de Deus nas suas mentes e nos seus corações. Te agradeço, Deus, porque em todas as coisas, como diz Paulo em Tessalonicenses, em todas as coisas nós nos regozijarmos no Senhor e orar sem cessar. Pai, que durante a nossa caminhada, durante o nosso dia, nós nunca nos esqueçamos de orar, de falar contigo, de estar em Tua presença. E a Tua presença, Senhor, em nós, nos transforma para andar de glória em glória e de vitória em vitória. Pai, eu oro nesta noite, Pai, para que nós possamos ser como estes irmãos, dando um bom exemplo. Pai, Senhor, não sermos atraídos pelo mundo ou pela idolatria do mundo, ou pelos falsos profetas, falsos obreiros, falsos pastores, falsos crentes que procuram centralizar o homem em vez de centralizar a verdade que és Tu, Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a nunca negociar o Evangelho de Cristo. Pai, Te adoramos, Te louvamos, Tu és o centro da nossa vida. Nós não queremos, Pai, como foi falado nesta pregação, nós não queremos negar a divindade de Cristo Jesus. Nem queremos trazer desunião ao povo, mas queremos ensinar em amor, exortando para que os irmãos possam crescer na verdade, possam aprender a verdade, possam crescer, Senhor, em Ti. Pai, ajuda-nos, fortalece-nos, dá-nos capacidade, dá-nos sabedoria e dá-nos a alegria. Que o reino de Deus possa descer até nós, Senhor, nos possa trazer essa paz, esse amor, essa esperança que nós precisamos. Querido Deus, como diz a Tua palavra, busquemos o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. E é isso que nós queremos, porque nós, Senhor, nós não fazemos parte deste mundo, nós somos cidadãos do reino dos céus. Por isso nós queremos viver uma vida que agrada o Teu coração em todos os momentos, nas lutas, nas tristezas, nas alegrias, nas conquistas. Nós queremos sempre olhar para Ti como o autor e consumador da nossa fé. Ouve, Senhor, o clamor de cada irmão, ouve a oração, ouve a súplica, Senhor, ouve o grito da alma, Pai. É isso que eu Te peço e que a Tua mão poderosa possa, Senhor, intervir, Senhor, em cada família e em cada situação. Deus, traz esta consciência que nós precisamos de viver unidos no mesmo propósito, caminhar juntos na mesma direção, porque o alvo, Senhor, não são as coisas terrenas, o alvo são as coisas eternas e és Tu, Senhor, para onde nós, Senhor, devemos olhar. Por isso, Senhor, dá-nos esta convicção, ajuda-nos, Senhor, a não negligenciarmos a Igreja do Senhor, porque foi por ela que Tu morreste na cruz. Pai, ajuda-nos a carregar a nossa cruz, a negar os prazeres da carne, a negar as concupiscências do mundo, Senhor, e seguir sem olhar para trás. Muito obrigada, porque Tu tens cuidado de nós, Senhor, e nos escolheste para sermos Teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a palavra de Deus possa preencher o nosso coração e que nós possamos estar aptos para todo o trabalho que o Senhor tem para cada um de nós. Superando. É necessário, irmãos, é necessário superar os sofrimentos. Porquê? Porque somos homens e mulheres que têm o Espírito Santo e que anunciamos sempre as boas novas do Evangelho, para que tu e eu, nós possamos dar sempre bom fruto. Amém? Que nesta noite tu possas ser muito abençoado com aquilo que foi ministrado e lembra-te, aquele que começou a boa obra em ti, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Daqui de casa, recebe um grande beijinho.
da nossa família, da família da fé. Contamos contigo domingo às 10 da manhã para juntos podermos celebrar Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau!